Já aprendemos que o estado espiritual do homem, conforme a palavra nos ensina, antes de ser encontrado por Deus, antes de nascer de novo, é de morte espiritual. Nós já vimos também que o remédio para este estado do homem, de morte espiritual, esse estado que foi iniciado em Adão, como diz Oséias no capítulo 6, verso 7, esse estado que tem sido transmitido de geração em geração, e nós sabemos disso, sabemos que não há homem que não peque, nós sabemos que não há homem que faça sempre o bem, sabemos que não há ninguém que seja perfeitamente reto diante de Deus. O Salmo 14, verso 3 diz que todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Este estado de pecado e de morte espiritual é transmitido de geração após geração. O remédio para isso nos foi ministrado por meio de Jesus Cristo. Mas quem é este? Quem é este Jesus Cristo? E por que a morte de um único homem pode fazer bem a tantos milhares e milhares de pecadores? Como é que a morte de um único homem pode trazer salvação a tantos, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 5, verso 19? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quem é este Jesus? Esta é uma pergunta muito importante. Jesus fez esta pergunta a seus discípulos, que dizem as multidões que eu sou, e os discípulos replicaram a opinião das pessoas. E então Jesus diz, mas vocês, quem eu sou? Até que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre este Jesus que nós vamos aprender agora. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que esse Jesus é verdadeiro homem. Ele é um homem em seu mais perfeito estado. Há quem diga que Jesus não era um homem de verdade. Alguns dizem que ele era só um espírito evoluído. Outros dizem que ele era um anjo e ainda assim muitos desses chamam a si mesmos de cristãos. Entretanto, a natureza humana de Cristo é essencial no seu ministério. Em Hebreus, no capítulo 2, verso 17, o escritor diz, por isto mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Se a ofensa foi de um homem e foi de Adão, nosso representante no Éden, a retratação deveria ser obrigatoriamente feita por um ser humano também. Imagine, por exemplo, que você contraia uma dívida em reais e depois de um tempo você recorte alguns pedaços de folha de bananeira e tente pagar a sua dívida. É óbvio que o seu credor não vai aceitar. Se a dívida é feita em moeda, o pagamento é feito em moeda. Se a dívida foi contraída por um homem, o pagamento também deveria ser feito por um homem. Aliás, é exatamente isto que Paulo afirma quando diz que Cristo foi reconhecido em figura ou em essência humana, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, verso 7. Ele diz que Cristo a si mesmo se esvaziou. É um movimento divino chamado de kenosis, quando o Filho de Deus deixa de agir de acordo com as suas prerrogativas divinas, se esvazia, assume a forma de servo, torna-se semelhante a homens, é reconhecido em figura humana. E a prova de que a reconciliação entre o homem e Deus tinha que ser feita obrigatoriamente por um homem é o fato de que, embora exigidos como prova de obediência e fé ao longo de séculos de judaísmo, os sacrifícios de touros e bodes não purificavam ninguém. Em Hebreus 10,4 é dito que é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Tais sacrifícios eram uma rememoração, eram uma representação, uma pregação cruenta e sanguinolenta para lembrar aos homens que eles é quem mereciam aquela morte.
Em Romanos 6,23, que nós já vimos mais de uma vez nos nossos estudos, afirma que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós é quem merecíamos morrer naquela cruz. Era o nosso sangue que deveria ser derramado. Era o sangue humano, o sangue de um homem pecador que precisava ser derramado. E é exatamente este sangue que é derramado na cruz do Calvário. Não o de um pecador, mas o de um justo, Cristo, o sacrifício perfeito. Uma outra afirmação que nós podemos fazer sobre Jesus é que ele é verdadeiro Deus. Há quem diga que Jesus não era verdadeiramente divino. Alguns afirmam que ele era só um ser humano. Alguns, querendo exaltá-lo, colocam-no até como um anjo evoluído, como o primeiro principal entre os anjos. Mas a verdade é que Jesus Cristo era mais do que isso. Mais do que um mestre moral, mais do que um anjo, mais do que o primeiro anjo, mais do que o maior filósofo que já existiu. A nossa bússola, querido, não é a opinião dos homens. Nossa bússola, aquilo que nos orienta, é a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada. É ela quem nos diz quem é Jesus Cristo. E o apóstolo João afirma que Jesus estava no princípio com Deus. Em João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, tendo essência divina. João já começa o seu evangelho afirmando a divindade plena de Jesus. O mesmo João que afirma que Deus é o Criador de todas as coisas, afirma também que Jesus é o Criador de todas as coisas. Afirma que sem Jesus nada do que foi feito se fez, que tudo foi feito por intermédio dele em João no capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Mesmo quem conhecia pouco de Jesus lhe dá um tratamento que só a Deus é devido. Como é o caso, por exemplo, de um judeu chamado Jairo, que se prostra aos pés de Jesus, conforme relata Marcos no capítulo 5, verso 22. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E ele reconhece, Jairo reconhece que Jesus é o doador da vida. O verso 23 ele continua, insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Observe que Jairo reconhece Jesus como digno de adoração e também reconhece-o como o Senhor e doador da vida. Um outro exemplo é o do apóstolo Tomé, o mais incrédulo dos discípulos do Senhor Jesus. Tomé duvidou da ressurreição do Mestre, mas quando o encontra ressurreto, ele exclama, Senhor meu e Deus meu. Está em João capítulo 20, versos 28 e 29. João é tão enfático nesta questão da divindade de Jesus que ao encerrar o seu evangelho, ele começa o seu evangelho dizendo que Jesus é o Verbo eterno de Deus e ele conclui o seu evangelho dizendo que o propósito dele ao escrever aquele livro é levar o leitor a uma fé viva e salvadora em Jesus Cristo. Veja no capítulo 20, verso 31, estes, falando dos milagres, dos feitos, dos ensinos de Jesus, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Observe que o propósito de João é falar de quem é Jesus, o Verbo eterno de Deus, o Filho de Deus. Falar o que ele fez, para que aqueles que conhecessem a Jesus crescem em Jesus como Jesus de fato é, o Deus em carne. A Bíblia afirma que Jesus é o Filho de Deus. E nós sabemos que um filho é sempre igual em essência ao seu pai. Ora, se o pai de Jesus é Deus, ele também tem a essência divina. Isso não acontece conosco porque nós somos filhos por adoção. É diferente. Uma outra coisa que a Bíblia nos ensina sobre Jesus é que, sendo ele humano e sendo ele também divino, ele é o nosso perfeito Salvador. Jesus é verdadeiro homem, igual a nós em todas as coisas, está em Hebreus 4,15. Nós temos a Jesus como nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas porque ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, com uma diferença, sem pecado. Ele é também verdadeiro Deus, igual ao seu Pai, como diz Colossenses 2,9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É por isso que Jesus é o sumo sacerdote ideal. É por isso que ele é o intercessor por excelência. Em primeiro lugar, porque ele pode falar com Deus como um filho obediente fala com seu pai.
Ele mostra isso, por exemplo, em João 11:41, quando ressuscita a Lázaro, dizendo: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Na verdade, sempre me ouves. Ao mesmo tempo, sendo ele humano, ele conhece as nossas limitações e ele só nos diz para fazermos o que ele mesmo fez. Pois ele conhece cada uma das nossas fraquezas, conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó e naquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos, ele nos dá um meio, nos dá assistência para atendê-lo. Ele nos dá o seu Espírito Santo. Somente alguém assim, perfeito homem, perfeito Deus, perfeito intercessor, perfeito Salvador, somente alguém assim poderia conquistar-nos o perdão. Qualquer outro homem que se aproximasse de Deus seria na condição de pecador e nesta condição merecendo de maneira justa sofrer a ira de Deus. Isaías experimenta esta sensação e descreve isso para nós no capítulo 6, verso 5, quando ele, diante do Senhor, quando o Senhor lhe aparece, ele diz: ai de mim, estou perdido, estou sendo destruído, estou sendo destroçado, eu vou ser esmagado. Sabe por quê? Porque ele olhava para si mesmo e dizia: eu sou homem de lábios impuros. Olhava para o seu povo e dizia: habito no meio de um povo de impuros lábios. Comparava a si mesmo na sua pecaminosidade e dizia: os meus olhos, que são pecadores, viram o Rei Santo, o Senhor dos Exércitos. Mesmo a mais bela das obras humanas não tem nenhum valor para nos tornar merecedores da bondade de Deus. Isaías fala isso com muita clareza no capítulo 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Não há ninguém igual a Jesus. Não há ninguém mais que possa nos salvar. Não há ninguém a quem nós possamos clamar por socorro. Não há ninguém a quem nós possamos chamar de nosso Redentor, de nosso Mediador, de nosso Salvador. Lucas fala isso no capítulo 4, verso 12 do livro de Atos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Simplesmente porque nenhum homem é Deus, nenhuma mulher é Deus, só Jesus é Deus. Nenhum outro homem, nenhuma mulher é um ser humano perfeito, só Jesus é perfeito. E nenhum consegue juntar essas duas coisas: o Deus eterno, o homem perfeito, o nosso intercessor, o nosso mediador, o nosso Salvador.